Olá, meu caro estudante do curso de Tecnologia em Agronegócios, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa falando e nós estamos iniciando a última disciplina deste ano, hein? Uhul, chegamos lá! Disciplina do módulo 54 do segundo ano do curso de Tecnologia em Agronegócios. A disciplina denominada Logística aplicada ao agronegócio. Eu tenho certeza que você já me viu por aí, principalmente neste curso de agronegócios, mas se é a primeira vez que você está me vendo, muito prazer. Como eu disse, eu me chamo Tiago Ribeiro da Costa, sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho e também mestre na área de genética quantitativa e melhoramento vegetal. Todas estas formações obtidas pela Universidade Estadual de Maringá, a Universidade Estadual daqui da nossa cidade, cidade de Maringá, e atualmente sou também doutorando do programa de doutoramento em sustentabilidade social e desenvolvimento pela Universidade Aberta de Portugal em Lisboa. É um prazer recebê-lo, é um prazer sempre compartilhar conhecimentos com cada um de vocês e sempre é muito bom ter essa interação, mesmo que seja uma educação à distância. Tenho certeza que aqui nós formamos grandes amizades, grandes parcerias. E toda vez que nós iniciamos uma disciplina, nós sempre temos a missão de levar a você que está nos assistindo o melhor conjunto de conhecimentos para que você possa aplicar na sua futura profissão. Caso você ainda não esteja ligado no esquema em que as nossas aulas estão ocorrendo neste ano, um ano extraordinário, um ano pandêmico, eu vou explicar para vocês rapidamente como é a mecânica das disciplinas. Nós teremos 4 aulas de formação, 4 lives, 4 aulas ao vivo, porém ao vivo em partes, né? Nós temos a primeira meia hora da aula com um vídeo pré-gravado, inclusive essa etapa da aula que você está assistindo nesse momento foi pré-gravada, preparada especialmente para o debate. E a segunda metade da aula, mais meia hora, nós teremos um debate ou maiores explicações sobre o tema, abrindo sempre a oportunidade para que vocês possam colocar os seus comentários nas lives do YouTube, tá? Nós estamos trabalhando desse jeito. Serão 4 aulas ao todo, no entanto, a disciplina não se resume só a isso. Nós temos todo um rol de atividades que já estão preparadas, melhor dizendo, para vocês no ambiente online da disciplina, no estúdio. Por lá vocês vão encontrar o livro da disciplina, em PDF, Logística aplicada ao agronegócio, um livro muito bem escrito, inclusive. Vocês encontrarão também as aulas conceituais, encontrarão a aula estudo de caso, e encontrarão também as atividades de estudo que são relacionadas à disciplina. Nós temos uma atividade discursiva, atividades de caráter objetivo e também nós temos o mapa. A atividade mapa é a atividade-chave das nossas disciplinas, fiquem atentos. Inclusive nós preparamos um vídeo específico para que vocês possam saber um pouco mais sobre como fazer o mapa. Tá bem divertido, tá bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da proposta, tá? Acompanhe o vídeo, inclusive a gente vai deixar no nosso card, deste lado, vai aparecer aqui em cima a tarjetinha, é só clicar e aí você será direcionado para o vídeo explicativo sobre o nosso mapa, beleza? Vamos começar então, pessoal, vamos lá, o tema da nossa primeira aula, essa primeira meia hora, para que depois, na quarta-feira, nós possamos ter a nossa interação ao vivo, ok? Então, como já estabelecido, o nome da disciplina é Logística aplicada ao agronegócio. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho logístico e fazer também uma breve contextualização acerca da temática logística. É a primeira aula, portanto, isso se faz necessário, é bem interessante que nós façamos essa dinâmica. Antes disso, vamos começar nos inspirando, trazendo já um conceito básico do que é a logística. Bom, a logística em si é a ciência aplicada aos fluxos de produção, de maneira a satisfazer com eficiência e eficácia as necessidades do consumidor. Apesar de vocês estarem vendo que a frase ela foi escrita por mim, vejam que ela está, desse ladinho aqui, ó, tá aqui no canto. Ela foi escrita por mim. Entretanto, ela foi embasada, logicamente, em vários outros conhecimentos, em várias outras teorias. Inclusive, dentro do material de vocês, o livro em PDF,
nós temos ali bem certinho as explicações sobre este conceito, perfeito? Vamos à frente então. Indicadores de desempenho logístico. Meus caros, quando nós falamos sobre a questão dos indicadores de desempenho logístico, nós estamos falando sobre um processo quantificável. Um processo que, ou melhor, no qual é possível de se fazer um rastreamento, é possível de se fazer uma análise de qualidade, uma análise de eficácia e uma análise de eficiência. Me permitam apenas fazer brevemente uma contextualização da logística para vocês entenderem por que hoje nós trabalhamos com indicadores de desempenho logístico. Bom, a logística em si, ela é uma área da ciência que foi derivada em princípio do marketing. E o marketing, por sua vez, foi derivado da área da administração, das ciências administrativas. A ciência logística passou a existir por volta de 1920 a 1930, e naquele momento o principal pensamento era abastecer as necessidades de um consumidor final, com eficiência e eficácia, mas não aos moldes que nós temos hoje. Na verdade, a logística em si ela foi criada basicamente como uma estratégia. E vocês perceberam pela leitura do nosso livro e também pela visualização das aulas conceituais que existe muito de conhecimento bélico no desenvolvimento da logística. Vejam só, a Batalha de Waterloo, que determinou a derrota de Napoleão Bonaparte, o imperador francês, foi uma batalha a qual foi vencida por meio da logística, por meio de conhecimentos aplicados à logística. Primeiro, nós devemos nos perguntar por que Napoleão foi tão virtuoso nas suas vitórias? Porque ele enviava os seus exércitos, enviava as suas tropas, só que antes do envio das suas tropas havia instalação de centros logísticos, de distribuição de suprimentos, para que essas tropas pudessem se abrigar, pudessem se alimentar e pudessem se municiar para continuar a sua jornada de tomada de territórios na Europa. Ocorre que, principalmente ali na região da Prússia, atual leste europeu, onde Waterloo está, houve um adiantamento dos inimigos, ou seja, os inimigos perceberam qual era a estratégia de Napoleão e destruíram todos esses pequenos centros de distribuição, esses pequenos centros logísticos, de maneira que as tropas chegaram em um determinado local, elas não estavam mais abastecidas, se enfraqueceram e foram subjugadas, foram facilmente derrotadas pelos exércitos inimigos. Esse conceito da guerra, a ligação da guerra com a logística, perdurou pelo século XVIII, pelo século XIX e princípio do século XX. E cada vez mais se percebeu que havia a necessidade, ou se havia a necessidade, de desenvolver toda uma ciência, todo um estudo para que os insumos bélicos chegassem nos pontos estratégicos, para que os exércitos tivessem condições de batalhar por territórios ou de batalhar por vitórias. Ocorre que a guerra cessou. E a partir de 1940, 1945, então, esses conceitos da logística passaram a ser utilizados para as mais diferentes áreas. Em princípio, o enfoque era basicamente na entrega do produto, o enfoque era totalmente no produto, e a partir da década de 70, princípio da década de 80, é que nós começamos a adotar algumas demandas necessárias pela qualidade do processo. Então, não somente o produto deveria chegar com qualidade ao consumidor final, mas também todo o processo deveria ser acompanhado por eficiência, por eficácia. Todos os passos deveriam ser cumpridos dentro das metas, ou até acima dessas metas, em termos de tempo, em termos de satisfação do cliente, em termos de fluxo entre um estoque e a distribuição. Então, a ideia de qualidade, ela começou a ser associada à logística a partir do finalzinho da década de 70 e início da década de 80. E hoje nós podemos dizer que a logística tem um enfoque muito grande no cliente. Não necessariamente ou somente no produto, mas muito mais no cliente. E hoje nós podemos ver todas as facilidades da logística nas nossas mãos, né? Por exemplo, se nós queremos um alimento
Hoje não há necessidade, por exemplo, de nós irmos a um restaurante, comprarmos o alimento, voltarmos para casa e comermos em casa. Ou ainda ir até o restaurante e comer no restaurante. Ainda mais nesses tempos de grandes restrições. Então, nós temos os aplicativos de smartphone, há pelo menos 4, 5, 6 aplicativos dessa natureza, no qual nós escolhemos qual é o produto que nós queremos, qual é o alimento, selecionamos a hora da entrega, ou simplesmente pedimos para entregar dentro de um tempo previsto pela inteligência artificial do software, e dentro daquele tempo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós temos o alimento na porta da nossa casa. Isso é muito interessante, isso é muito relevante do ponto de vista de todo o processo estar focado na qualidade e na satisfação do cliente. Por trás disso, nós temos uma série de indicadores, que é a temática que nós vamos avaliar por meio da aula de hoje, tá? É importante dizer que essa primeira aula, ela trabalha um pouco com aspectos da logística geral, não somente aplicada ao agronegócio, mas a partir da segunda aula, terceira aula e a última aula, serão temas plenamente focados no agronegócio, que é a nossa necessidade. Nós precisamos tornar os processos mais eficientes na cadeia produtiva como um todo. Os fornecedores de insumos, a produção interna na propriedade rural e posteriormente na agroindústria, processamento e até a chegada ao consumidor. Então nós temos muitas novidades, nós temos boas conversas para tecer, nós temos boas teorias, conhecimentos aplicados à prática, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos dar prosseguimento então, falando dos indicadores de desempenho logístico, vamos aqui algumas questões importantes para serem trabalhadas. Bom, é importante sempre nós termos um controle de processos para garantir a eficiência e a eficácia logística. Isso sem dúvida. Não é necessário ter indicadores de todos os processos, somente os processos críticos. E o que seria um processo crítico? Aqueles que impactam diretamente nos resultados e na satisfação dos clientes. Também é muito interessante colocar para vocês, pessoal, que quando nós falamos em indicadores, quando nós falamos sobre todos os tipos de indicadores possíveis que nós podemos ter para mensurar a qualidade do processo, nós devemos nos focar, como nós afirmamos aqui em tela, na qualidade do processo e nos pontos críticos, mas nós conseguimos detectar esses pontos críticos de acordo com as características da própria empresa. A sua política de governança, a sua missão, a sua visão, os seus valores, todos esses elementos que fazem parte de um plano de gestão estratégica da empresa nos ajudam a compreender quais são os nossos indicadores a serem avaliados. Perfeito? Vamos em frente. Objetivos de longo prazo. Eles são atingidos paulatinamente em objetivos de médio e curto prazo. Então, aqui a ideia, pessoal, vamos pensar um pouquinho sobre uma propriedade rural, né? Já que estamos num curso de agronegócio, é importante que nós pensemos em uma propriedade rural. Bom, uma propriedade rural que tem o caráter mais empresarial, ela tende a produzir o melhor produto com os melhores processos. Perfeito? Nós queremos produzir frutas, ou nós queremos produzir verduras, ou nós queremos produzir grãos. Se a missão da nossa empresa é clara, é ser a melhor fornecedora de um determinado produto, a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra. Muito embora os indicadores deste processo nos auxiliem a estabelecer metas quantitativas e qualitativas que precisam ser cumpridas paulatinamente para que nós possamos chegar ao nosso objetivo final de sermos os melhores e os mais reconhecidos no mercado. Só que para sermos melhores e os mais reconhecidos, nós precisamos ser melhores e reconhecidos nos vários degraus que fazem parte desta subida, que fazem parte desta escalada. Então, vamos pensar em um produtor de hortaliças. A primeira etapa para que nós possamos chegar a ser referência é justamente cuidar da nossa produção. Então, ter uma produção alicerçada, por exemplo, em princípios agronômicos, nós termos a assistência técnica de profissionais da área que nos indiquem quais são os melhores tratos culturais para o nosso tomate, para a alface, para as hortaliças de modo geral. E
todos os riscos do processo produtivo devem estar calculados, do ponto de vista agronômico e do ponto de vista ambiental. Bom, cumprimos com esse processo? Ok, esse é o primeiro passo. Agora nós temos um produto muito bom. Está na hora de distribuir este produto. E para a distribuição desse produto, logicamente que nós devemos traçar um novo planejamento, um novo conjunto de metas, para que nós possamos sair do local onde nós estamos, ou do momento histórico que nós estamos, para chegarmos em um novo momento histórico, no qual as nossas entregas elas são muito precisas. E, acima de tudo, são capazes de manter a qualidade organoléptica do produto. A coloração, o aroma, a textura e até mesmo o sabor. Então nós contratamos uma empresa de logística especializada ou mesmo nós podemos fazer a nossa logística com os nossos distribuidores, com os nossos caminhoneiros ou com os nossos motoqueiros, enfim, quem estiver conosco para distribuir os nossos produtos. Eles serão treinados para satisfazer o consumidor, para serem, acima de tudo, bastante honestos, educados, gentis. Serão também treinados para falar sobre o produto, principalmente para fazer a famosa propaganda quando o nosso produto chega em um determinado local, né? Numa feira, no mercado, numa quitanda, numa mercearia e etc. Ok, conseguimos então boa produção e um bom processo de trânsito, de distribuição. Agora está na hora de conseguirmos uma boa satisfação junto com o cliente. Mas espera aí, professor, pode ser uma pergunta que vocês vão fazer. A logística se preocupa com a qualidade do produto ao consumidor? Sim, também deve se preocupar. A gente sabe que ao longo do caminho, principalmente na gôndola, nós podemos ter falhas. Falhas que podem tirar um pouco da qualidade do nosso produto, né? Se nós estivermos vendendo, por exemplo, uma alface, a alface pode estar um pouquinho amarelada porque ela já passou um pouco do tempo de prateleira. Assim como um tomate, ele pode apresentar uma certa machucadura, uma mancha, que faz com que o consumidor não queira o nosso produto. Então nós não estamos interessados, por exemplo, no que ocasionou a queda de qualidade dentro do mercado, uma vez que isso é responsabilidade do mercado. Mas nós estamos interessados em saber qual é a percepção do consumidor quanto ao nosso produto, para que uma vez detectada a falha, a gente possa corrigir a falha, mesmo que a falha seja considerada como uma externalidade. Ela não faz parte do meu sistema de produção em específico. Então essa questão do feedback, a informação, é o ponto crucial, que inclusive é tratado em várias literaturas como um dos elementos da logística reversa. Embora a gente vá estudar a logística reversa sobre outros patamares, sobre outros olhares, e nós vamos verificar que a logística reversa trabalha em cima de produtos. É um fluxo reverso de produtos, ou de resíduos. Mas também pode ser um fluxo reverso informacional, uma vez que o próprio processo logístico como um todo, ele também é admitido como um fluxo de informações. Perfeito? Então, para sermos os melhores, apenas voltando aqui para a nossa tela, nós não precisamos ser melhores em tudo, pelo menos em um primeiro momento. A ideia é que nós possamos galgar cada vez mais os degraus, os desafios, para que nós possamos cumprir aos poucos esses desafios, para que nós possamos nos tornar melhores indicador a indicador, com a finalidade de finalmente nos tornarmos referência no mercado. E as empresas que estabelecem critérios de desempenho são aquelas que pretendem de fato alcançar o topo do mercado. Se eu sei para onde eu quero ir, como chegar, com certeza eu terei mais assertividade no processo. Aqui nós temos categorias de indicadores. Eu fiz questão de tirar lá do nosso material, lá do nosso livro, para que vocês pudessem relembrar alguns desses indicadores, e posso dizer para vocês com clareza de razão que vários deles são aplicados ao agronegócio. A questão de custo. Produzir bens ou serviços com um custo mais baixo que a concorrência. Sim, este é um indicador que nós devemos alcançar. Da mesma maneira, qualidade. Produzir bens ou serviços com desempenho de qualidade melhor que a concorrência.
O meu parâmetro sempre é a concorrência, mas não é qualquer concorrência. O nosso parâmetro tem que ser uma concorrência qualificada. E para isso, vocês vão precisar fazer, dentro do contexto logístico, uma pesquisa de mercado. Quem são os demais players do mercado que estão dividindo o mercado, que estão dividindo espaço com aquele agricultor que você está atendendo? Quem são essas pessoas? Quais são os seus parâmetros de qualidade? Qual é a qualidade do seu produto? E em cima disso, nós vamos tomar as nossas decisões para estabelecer a nossa melhor qualidade para suplantar a qualidade dos demais. Perfeito? Desempenho da entrega. Ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega dos bens e serviços melhores do que a concorrência. Se o meu concorrente é capaz de entregar para o mercado os produtos hortícolas em um prazo de 8 horas, nós temos que fazer o nosso esforço para conseguirmos entregar em 6 horas ou 4 horas, se isso for possível tecnicamente, claro, né? Vamos continuar. Flexibilidade. A flexibilidade, pessoal, é fundamental. E vejam como que nós tivemos flexibilidade nestes tempos de pandemia, e aqui cabe nós fazermos uma breve análise sobre o que aconteceu. Eu falo bastante sobre horticultura porque nós tivemos a oportunidade de recentemente integrar o Grupo de Estudos Avançados em Horticultura, que é um grupo pertencente ao curso de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá. E por lá nós temos diversos pesquisadores, são colegas, né? Que cada um dentro de uma área, floricultura, horticultura, olericultura e etc. E todos eles foram unânimes nos eventos que nós executamos este ano em dizer que houve sim um grande impacto da pandemia para os sistemas produtivos agrícolas. Por exemplo, nós tivemos um avanço muito significativo na oferta, ou melhor, na demanda de cítricos, principalmente a laranja, por conta da vitamina C. Várias pessoas quiseram melhorar a sua alimentação por conta do coronavírus, ao passo em que outros produtos sofreram demasiadamente com as travas na comercialização. Porque num primeiro momento, quando nós tivemos um lockdown, ou um semi-lockdown, se é possível falar sobre esse termo, os mercados estavam fechados, as feiras foram fechadas. Apenas depois de alguns dias é que nós percebemos os mercados reabrindo, as feiras reabrindo, e isso promoveu uma quebra na oferta. Ou seja, o produtor tinha o produto, mas ele não tinha como vender. A flexibilidade do produtor foi: vamos criar os nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, ou de outros mensageiros como o Telegram, como o Facebook Messenger e outros softwares, para começar a dar fluxo para o nosso produto. Afinal, se a gente deixar o nosso produto aqui no campo, ele vai apodrecer. Claro, vários produtores, de acordo com a idade, de acordo com o seu grau de inovatividade, infelizmente não conseguiram embarcar neste rumo da inovação. Mas a maioria dos produtores tiveram, de certa maneira, que enfrentar este choque de realidade para ofertar os seus produtos da maneira mais adequada. Eis então que dos grupos de WhatsApp nós passamos a softwares de e-commerce e hoje nós temos plataformas digitais. Inclusive, alguns outros produtores rurais, aqueles que produzem produtos de valor agregado, né? Por exemplo, vinhos, produtos semi-processados, embutidos, etc., eles passaram a se utilizar de marketplaces de empresas que são renomadas, por exemplo, Magazine Luiza, Mercado Livre. Então eles aumentaram um pouco o espectro de oferta, de canais de oferta, tornaram os seus canais praticamente híbridos, saindo daquele tradicionalismo de ficarmos somente na oferta presencial e começaram a colocar os seus produtos e os seus serviços na internet. Essa é a maior prova de todas que nós podemos ofertar para vocês no sentido de indicar que houve flexibilidade por parte dos nossos produtores rurais. Eles saíram de uma situação de crise, claro que com muito auxílio também do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, mas eles conseguiram sair desse entrave. E hoje nós estamos em uma recuperação econômica em caráter de transformação, em caráter de inovatividade. Muitas questões que a pandemia nos trouxeram, em termos de limitações, elas foram suplantadas pelo uso das tecnologias. Só que as tecnologias não vão embora.
elas serão parte agora deste processo de comercialização, desse processo virtuoso de evolução tecnológica. E ainda nós temos aqui outros dois pontos, né? A inovatividade, que é a capacidade do sistema em si introduzir de forma rápida em seu processo produtivo a nova gama de bens ou serviços, mas não somente a introdução dos bens ou serviços, mas também a introdução de novas tecnologias para essa comercialização e também indicadores ambientais. Afinal, nós estamos em um momento crucial para o desenvolvimento humano. Por meio do doutorado, nós temos tido acesso a uma série de conhecimentos muito interessantes e cada vez mais nós estamos frente à lógica de que nós talvez sejamos a primeira geração a enxergar efetivamente os impactos de uma mudança global, os impactos de uma mudança climática que está afetando uma série de locais. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos somente nesse ano os tais ciclones bomba, nós tivemos uma grande estiagem no Centro-Sul, da qual nós viveremos outros capítulos por conta do efeito Laninha. Estima-se que o Laninha vai ser o maior efeito dentro de um espectro de 20 anos. Nós tivemos chuvas de granizo, nós tivemos tempestades, uma quase invasão de gafanhotos nas nossas lavouras. Então nós somos essa geração que está enxergando as alterações climáticas. Ao mesmo tempo, nós somos também a primeira geração, ou melhor, talvez a última geração, que tenha a capacidade de fazer alguma coisa para não deixar a crise ambiental se transformar em colapso. Eis então que a logística ligada ao agronegócio ela pode, de certa maneira, contribuir para esse processo, uma vez que nós podemos criar indicadores de ecoeficiência, indicadores de consumo energético para a produção das nossas culturas. Uma vez que nós sabemos, por exemplo, que o homem do campo, ele se utiliza de energia elétrica produzida, logicamente, de formas renováveis, né? Mas mesmo assim ele mesmo poderia gerar a sua própria energia, seja por sistemas de geração de energia em pequenas centrais hidrelétricas ou placas fotovoltaicas. Ou seja, nós temos muita tecnologia para tornar este sonho ambiental realidade, associando a sustentabilidade ambiental com os princípios de produção. E, inclusive, vários produtores, várias empresas, vários empreendedores já estão enveredando para essa linha da sustentabilidade e dos indicadores de sustentabilidade, tendo seus produtos sido reconhecidos não somente no mercado brasileiro, mas no mercado mundial, como produtos sustentáveis e sendo comercializados nos mercados mais exigentes. A exemplo da Noruega, da Finlândia, Suécia, enfim, são vários os exemplos que nós poderíamos citar aqui para vocês, né? E são exemplos muito interessantes. Então, em resumo, todos esses indicadores de desempenho logístico, eles são indicadores categóricos, logicamente, que nós podemos nos utilizar. Agora, isso que vocês estão vendo em tela, eles não são exatamente indicadores, são critérios para a criação de indicadores. E podem não ser os únicos critérios para a criação de indicadores. Para se criar um conjunto válido de indicadores, nós precisamos analisar o contexto de produção como um todo. Até porque eu colocaria particularmente como engenheiro de segurança do trabalho alguns indicadores ligados à saúde ocupacional e à segurança do trabalho. Por que não? Uma vez que vários dos processos ligados ao dentro da porteira, eles apresentam riscos, sejam eles riscos ambientais ou até mesmo riscos operacionais, que são os riscos mecânicos e os riscos ergonômicos. Então, a ideia precisamos criar indicadores para verificar o fluxo do processo e tornar o processo eficiente. Assim, nós estamos falando de logística. Como criar indicadores? Os indicadores eles devem ser sempre quantitativos, de preferência quantitativos. Só que existem alguns casos que nós não conseguimos criar indicadores quantitativos de acordo com a variável que nós estamos observando. Bom, como a nossa aula, esse período inicial, tem aproximadamente 30 minutos, então nós não vamos conseguir nos aprofundar em tais indicadores. Apenas nós demos aqui uma pincelada sobre a questão da necessidade de nós termos indicadores, que são indicadores
positivos para o desenvolvimento da empresa, para fazermos a mensuração da qualidade dos processos. Vamos fazer uma discussão no ao vivo, claro, na aula ao vivo eu vou entrar com vocês demonstrando alguns exemplos de indicadores para a gente finalizar essa discussão, e aí nós fazemos, junto com vocês, com as perguntas, com os questionamentos, com as observações, a finalização desta temática. Então, por enquanto ficamos por aqui, eu agradeço imensamente a sua atenção, desejo ótimos estudos nesta última disciplina deste módulo e com certeza, caso vocês precisem de nós, basta entrar em contato com o seu professor mediador, que a gente vai trocando figurinhas e a gente consegue atender ao máximo as demandas de vocês. Tudo bem? Um forte abraço, se cuida e nos vemos na quarta-feira ao vivo, hein? Traga suas dúvidas, vai ser um prazer lhe atender. Tchau, tchau!